gente, ele é um clareamento que a gente preconiza quando temos pacientes que não têm tempo de estar presente no consultório, porque aquele clareamento que a gente comentou na semana passada exige que o paciente fique pelo menos 1h30, 2 horas no consultório. Esse aqui não, esse aqui quem faz é o próprio paciente. Então, o que exige é basicamente umas 2 sessões, o paciente tem que vir no consultório para a gente fazer uma limpeza dos dentes, avaliar se os dentes estão todos certinhos, se não tem cárie e tudo, faz a moldagem e encaminha para o laboratório confeccionar a moldeira. E aí sim o paciente vai executar esse clareamento em casa e uma vez por semana o paciente retorna para a gente reavaliar. Pode passar? Então, gente, primeira coisa inicial que a gente faz em todo caso de clareamento, seja de consultório ou seja de moldeira, é a gente fazer uma avaliação inicial da cor do dente do paciente. Então, às vezes o paciente chega no consultório e a gente não tem a noção qual que é a cor exata. Então, existe uma escala de cores que a gente verifica se aquela cor da escala está próxima ao dente do paciente. E ali a gente faz uma foto inicial. Dessa forma, a gente tem uma ideia qual que é a cor inicial do dente do paciente, para ao final do tratamento a gente fazer um novo registro e descobrir se o dente clareou muito ou não. Pode passar? Após feito isso, ter feito uma limpeza dos dentes do paciente, porque em muitos casos o paciente chega com os dentes cheios de tártaro, de placa, às vezes alguma cárie que tenha, a gente ter feito essa parte inicial, a gente vai fazer a moldagem dos dentes do paciente, ou seja, uma moldagem superior e inferior, para que essa moldagem se transforme em modelos de gesso, para que aí sim confeccione as placas. Pode passar? Então aqui a moldagem feita com material chamalginato, a moldagem tem que estar desse jeito aqui, bem lisinha, copiou todo o rebordo, uma moldagem bem feita para que a moldeira esteja bem adaptada. Pode passar? Aqui são os modelos de gesso, né? Isso aqui o próprio dentista ou o laboratório de prótese vaza o modelo de gesso, faz o recorte desse modelo e em cima desses modelos vai ser confeccionado as placas de clareamento. Pode passar? Aí é colocado esses modelos, gente, nesse equipamento chama plastificador a vácuo. Então existe uma lâmina de silicone de 1 milímetro mais ou menos de espessura, ela é aquecida nessa área. Aqui tem uma parte em cima que aquece, essa placa vai sendo aquecida e vai formando essa bolha. E após feito isso, é só encaixar isso aqui sobre os modelos e vai ser confeccionada as placas, né, as moldeiras. E tem um vácuo aqui embaixo para impedir que seja formado bolhas de ar. Pode passar? Após confeccionada a placa, como a gente vê nessa imagem aqui, né, a placa toda certinha, a gente faz o recorte das áreas, das bordas da placa, né, porque às vezes essas áreas aqui podem incomodar a região gengival do paciente. Aí com uma lâmina de bisturi ou então com alguma tesoura, a gente recorta esses rebordos e após feito isso, a gente vai fazer o que? Nós vamos colocar na boca do paciente para ver se ela vai estar bem adaptada, que às vezes tem casos que não está bem adaptada e é necessário fazer algumas novas adaptações. Pode passar? E aqui, gente, é demonstrando a colocação do gel clareador. Então, a gente geralmente faz clareamento na região de segundo pré a segundo pré. Não é tão necessário fazer clareamento na região de molar, porque não acomete a região de sorriso. Então, a gente coloca uma concentração de até 22%, né? Na semana passada, a gente comentou que a concentração é de até 40% quando é feito em consultório, e aqui até de 22%. Aí o paciente vai colocando os géis na superfície vestibular, né, dessa moldeira, e aí o paciente vai levar na boca. Pode passar? E aqui, né, os géis todos aplicados, e o próprio paciente vai levar essa moldeira em boca e esse gel vai espalhar sobre a superfície dos dentes. Pode passar? Aqui demonstrando já a moldeira encaixadinha, não estava machucando a boca do paciente, e a moldeira já encaixada. Esse gel, gente, ele vai geralmente ficar em contato com a superfície dentária por aproximadamente 6 a 7 horas, o que seria geralmente a hora que a pessoa vai dormir. E após feito isso, o paciente vai remover a moldeira, lavar em água corrente, para aí sim a pessoa guardar em um estojinho. E aí o paciente vai fazer diariamente o uso dessa moldeira com esse gel clareador por um período de 4 semanas. E semanalmente o paciente volta no consultório para a gente reavaliar o resultado final. Pode passar. E aqui mostrando um clareamento feito de moldeira. Olha para vocês verem que dá um resultado muito bacana, né? A gente olha aquele clareamento feito em consultório, também ele dá ótimo resultado,
mas o de moldeira também pode dar um resultado muito bacana, né? Então o paciente teve um resultado bem satisfatório, inclusive umas manchinhas que o paciente tinha de fluorose, umas manchinhas esbranquiçadas, desapareceu após realizado esse clareamento. Pode passar. E para finalizar, gente, existem essas moldeiras que vendem na internet, né? Moldeira para clareamento. Aí é uma moldeira feita em silicone e lá fala que você coloca essas moldeiras em água quente por um período de mais ou menos 5 minutos e o próprio paciente vai levar essa moldeira na boca para adaptar, né? Vai fazer tipo um próprio molde com essa moldeira. A gente não recomenda o paciente fazer o uso desses tipos de moldeira caseiras, né? Que vende internet, Mercado Livre, porque elas não vão dar uma boa adaptação. Então, já tive relatos de pacientes no consultório que já fez uso disso aqui, foi colocar o gel clareador e o gel não ficou bem adaptado e foi para a gengiva, começou a dar queimadura, começou a dar isquemia gengival. Então, isso aqui não é indicado, tá? Isso aqui vende muito, a gente vê em redes sociais, internet. Evita de comprar, porque isso aqui não vai dar um bom resultado. Sempre trazendo uma dica importante, né? Cuidado com a internet, né, doutor André? Justamente. Porque a internet, ela tem solução para tudo, né? Mas muitas vezes o que é solução para uma pessoa, para você pode ser problema, Exatamente. Eu tive um relato recente, uma paciente que fez uso, né, dessa moldeira, ela comprou pela internet, viu que estava um preço bom, tal. Na hora de colocar isso aqui em boca, ela não conseguiu fazer uma boa adaptação, porque a silicone ela é grossa, ela não é fininha, né? Por exemplo, a moldeira que a gente usa, ela é de 1 milímetro de espessura. Agora essa aqui é mais ou menos uns 2, 3 milímetros. Aí na hora que ela foi colocar em boca para moldar, não ficou muito bem adaptado. Foi levar esse gel, né, que a gente usa, e o gel extravasou para a parte gengival. Aí causou isquemia, pode até causar necrose se o paciente continuar usando por muito tempo. E apesar de ser o clareamento com moldeira, né, onde o paciente tem um papel importante, tem sempre o acompanhamento profissional, né, André? Justamente. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Existem, infelizmente, colegas nossos, né, que já chegam para o paciente, entregam as moldeiras e já dão para ele as 4 seringas, por exemplo, e mandam o paciente voltar só daqui a um mês. Só que não é indicado porque o paciente pode ter, um exemplo, hipersensibilidade ao gel. O gel, nesse caso aqui de moldeira, a gente consegue mudar a concentração. A gente pode passar um gel de 10%, que é o mais fraco, ao de 22%, que é o mais forte. Se o paciente tiver muita sensibilidade com o gel de 22%, a gente pode mudar o gel. Já tive caso de paciente, a gente, vamos supor, começou com de 22%, que é o mais forte, começou a dar sensibilidade, que a gente fez, passou por 16%, que é o mais fraquinho. O de consultório, a gente não consegue mudar essa concentração. Aqui a gente consegue. E é importante a gente ressaltar também que nesse clareamento, né, o paciente tem um papel importante, né, André? A rotina, né, enfim, ou seja, você tem que seguir a recomendação. Tem que seguir. Tanto é, quando a gente indica esse tipo de clareamento, a primeira coisa que eu falo com o paciente é se ele é disciplinado. Se a pessoa falar assim, não, eu esqueço as coisas em vários lugares, ou já fez clareamento isso aqui, esqueceu. Eu já tive paciente que viajou, foi fazer clareamento na viagem e esqueceu isso aqui no hotel. Aí, quando a pessoa retorna, eu falo, então vamos fazer o outro que é feito no consultório, que é mais seguro, não vai ter problema a pessoa esquecer nada. Então, vai muito também do perfil do paciente. Pessoa que é mais esquecida, mais voada, falar assim, esse que não é indicado, que tem que ter uma certa disciplina para fazer. Eu tenho até aqui a dúvida do Fernando, que encaminhou para a gente pergunta, o WhatsApp está liberado, 99326228, fique à vontade, e ele está perguntando justamente isso. Esse tratamento, ele é eficiente como o outro, né, o de consultório? Se você for disciplinado, sim. Justamente, justamente, Flaviano. Ele tem o mesmo resultado, tá, gente? Passa a sensação que aquele outro que a gente comentou, que é feito em consultório, ele tem mais eficiência. Mas os dois têm o mesmo resultado. A diferença principal é que esse de moldeira tem que ser feito todos os dias pelo paciente. Então, o paciente usou hoje, tem que usar amanhã, semanalmente. E uma vez semana, o paciente retorna ao consultório para a gente reavaliar. Aquele que a gente explicou na semana passada, que é feito no consultório, aquele é feito uma vez por semana. Então, a pessoa não precisa ficar fazendo todos os dias. A pessoa faz, vamos supor, segunda-feira, descansa o resto da semana e volta na outra semana para dar continuidade. O de moldeira não, tem que ser feito todos os dias.
Aí eu tenho a dúvida também da Márcia perguntando qual então é mais indicado. Aí depende do perfil, né, André? Exatamente, Você depende vai no do perfil. consultório, o André vai fazer a avaliação, né? É. Se você é esquecidinho, né, então você tem que fazer o de O consultório. de consultório. Porque é justamente isso aí. Às vezes tem pessoas que é mais cômodo, vamos falar assim, ficar 2 horas no consultório durante a semana, realizar, fazer, realizar esse procedimento pelo dentista do que a pessoa ficar fazendo isso aqui em casa todo dia. Tem gente que acha mais prático estar lá no consultório, fica lá 2 horinhas, não faz mais nada, não precisa fazer nada em casa. É mais tranquilo, às vezes, para alguns pacientes, do que ficar todo dia usando essa moldeira, aplicando gel, lavando a moldeira, guardando direitinho. Por exemplo, essa moldeira que não pode deixar em ambiente úmido. Porque a pessoa, às vezes, deixa essas moldeiras naquele estojinho que a gente entrega, e se o banheiro é muito úmido, muito quente, já tive caso de paciente perder a moldeira, porque começou a dar fungo. E aí tem um outro problema, né? Pode causar consequências. Pode causar consequências. Por exemplo, eu tenho um paciente lá, que a gente está fazendo para ele uma nova moldeira. Ele fez clareamento há uns 2 anos, ele só pediu para fazer uma nova moldeira, porque a dele ele guardou em um banheiro que estava, vamos falar assim, muito quente, muito úmido, a moldeira dele aconteceu, mofou. Aí levou para mim lá no consultório, não estava legal, falei, não, nós vamos repetir. Aí nós refez a moldeira para ele. E a avaliação do melhor tratamento depende, em alguns momentos, até da sua profissão, né, André? Por exemplo, um representante de vendas que viaja muito, né? Ele não vai conseguir ir no consultório toda semana. Justamente. Então, é adaptar a sua realidade, É né? adaptar a realidade de cada um. Você falou muito bem, às vezes existem profissões que é difícil o paciente estar indo ao consultório, por exemplo, igualzinho o caso aqui de moldeiro. A pessoa vai rapidinho, uma vez por semana, coisa de 10 minutos para a gente reavaliar. O outro tem que ficar 2 horas. Dependendo do tempo com que a pessoa tem que estar no consultório, não é indicado o outro, e sim esse. Eu tenho a dúvida aqui também da Beatriz, ela está dizendo que já tem um pouco de sensibilidade, né? Mesmo assim, ela pode fazer clareamento? Pode fazer. A gente tem que investigar qual que é o motivo da sensibilidade dela. A maioria das vezes é por causa de retração gengival. Quando a gengiva ela sobe um pouquinho, retrai, e às vezes pode causar sensibilidade. Tem que investigar o quanto que ela tem sensibilidade. Se tiver muita sensibilidade, esse de moldeira não vai ser indicado. Porque a gente não consegue proteger a área de retração gengival com de moldeira. O de consultório eu já consigo com aquela barreirinha gengival que a gente coloca. Eu consigo proteger aquela área e o gel só vai ficar em contato com os dentes. Excelente pergunta. Eu tenho a dúvida aqui também da Ali, ela quer saber o seguinte, quando é indicado o clareamento, né? Aí depende do objetivo da pessoa. Às vezes é estética, né? Justamente, Flaviano. Na verdade, clareamento, ele é um tratamento puramente estético. Se você falar assim, vai deixar o dente mais, sei lá, mais forte, mais duradouro, não, nenhuma. A gente sabe que a cor do dente, ela não tem influência em relação a ser um dente mais resistente ou não. É puramente estético. Então, às vezes, tem paciente que está insatisfeito com o sorriso, não é porque, às vezes, o dente está torto, ou porque o dente não está bonito em relação ao formato, é por causa de cor. Então, clareamento, gente, ele é puramente opcional. O paciente já chega no consultório querendo fazer, porque não sente satisfeito com aquele sorriso que está mais amarelado. Então, é um procedimento estético. Se a pessoa já está satisfeita, não importa com isso, não é obrigada a fazer. E é comprovado cientificamente que o sorriso, né, quando a gente brinca muitas vezes que é o cartão de visita, é mesmo, influencia na qualidade de vida de muitas pessoas e na forma como elas conduzem os relacionamentos sociais, né? E tem muitas profissões que é importante, por exemplo, pessoa que trabalha na TV, pessoas que trabalham como modelo, né? A gente sabe que o sorriso é fundamental, isso aí realmente pode ser um diferencial, inclusive no emprego, né? Tem pessoas que às vezes, por exemplo, a pessoa que trabalha como recepcionista, às vezes o sorriso vai fazer diferença em relação a algum outro concorrente de algum cargo. E como nós falamos na semana passada, né, André, tem algumas situações que aceleram a questão aí dessa estética, né, dos dentes amarelos, então é necessário sempre ficar atento quanto a isso. Sim, exatamente, Flaviano, excelente lembrete. Gente, pessoas que têm hábito de tomar muito café, muito vinho tinto, creme de açaí, a pessoa tem que segurar muito, porque quando a pessoa está fazendo clareamento, o dente fica mais susceptível a pigmentações. Então, por exemplo, quem toma muito café vai ter que diminuir pelo menos pela metade. Eu falo às vezes para a pessoa quebrar com leite, coloca café com leite que já diminui. Porque se a pessoa, vamos supor, é viciada em café, em refrigerante, em vinho tinto, se fizer clareamento, não vai ter um bom resultado. E fumante, a gente contraindica fazer clareamento. Fumante a gente evita, porque o cigarro já pigmenta muito os dentes. Se a pessoa fizer clareamento, pior ainda.
E aí depois que você fizer o clareamento, se quiser manter o sorriso bonito, né, tem que fazer um esforcinho para mudar a rotina e o hábito, né, André? Exatamente. Porque senão faz o clareamento, acabou o clareamento, agora eu posso voltar a fazer tudo que eu fazia anteriormente. Exatamente, Você não vai pode. acelerar o processo contrário, né? Contrário. E é verdade. A pessoa realmente tem que segurar a onda. Às vezes a pessoa, vamos supor, a gente fala, os hábitos que a pessoa tinha, não vai deixar de fazer. Ah, eu gosto de tomar café, nunca mais eu tomo café. Eu gosto de tomar vinho, nunca mais tomo vinho. Não. A pessoa vai tentar diminuir, porque se a pessoa voltar no mesmo ritmo, a tendência é que o dente volte à cor, não diga a cor original, mas volte um pouco o dente ficar mais amarelado em pouco tempo. Então a gente tem pacientes, por exemplo, no consultório que já fez clareamento, é viciado em vinho, deu lá 2 anos, a gente já deu uma certa amarelada. Não estava inicialmente, mas voltou um pouquinho. Agora a pessoa mantém um cuidado, uma boa higienização, tudo direitinho, fica 5, 6 anos com dentes todos clarinhos. Dica importante para você que o Dr. André traz aqui ao vivo no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição, como acontece todas as semanas. Muito obrigado, meu André, pela presença. Muito obrigado, Flaviano. Até a próxima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. É o Dr. André, todas as terças-feiras, ao vivo, aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição, trazendo para você sempre uma dica, uma orientação importante e respondendo também as dúvidas dos nossos telespectadores, né? O Dr. André, né, sempre está aqui todas as terças-feiras e eu reforço que a participação dele também fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve também de dica e orientação para outras pessoas.